Olá, gente bonita! Como é bom estar aqui com vocês no meu canal Leio e Comento. Vamos ver aqui o livro, trazer para vocês. Deixa eu focar legal, ok. Acho que deu. Seja como pinheiro, firme na palavra, frutífero em todas as estações. Do autor Alexandre Santana. Hoje nós vamos ver o último capítulo do livro e ele fala sobre seja como pinheiro enraizado e frutífero. O convite para uma vida firme no reino de Deus. Salmos 1, versículos 3a. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá fruto na estação própria. E eu quero entrar neste capítulo já trazendo direto para vocês um comentário. Ao longo da leitura deste livro, uma coisa ficou bem clara. Quem cria raízes profundas, ela permanece firme em qualquer estação da vida. Você concorda comigo sobre isso? Você também chegou a essa conclusão que eu cheguei? Vamos dar continuidade. Plantados por Deus e não pelo acaso. Ser como o pinheiro, como o cedro do Líbano, ou como uma árvore de justiça, não é apenas uma questão de esforço ou uma disciplina. É resposta, é um chamado eterno. Deus, ele nos escolheu, nos plantou e nos confiou a missão de gerar frutos que tenham durabilidade, essência e propósito. O fruto que ele deseja em nós não é circunstancial, nem passageiro, mas duradouro, reflexo de uma vida conectada à videira verdadeira. E a videira verdadeira, que é Cristo. Essa escolha não é apenas um privilégio, mas um encargo sagrado. Somos designados a ir, crescer, amadurecer e produzir frutos que revelem o reino de Deus onde estivermos. E isso exige uma fé que age, uma esperança que trabalha e um amor que permanece. E aqui, quando eu quero trazer para vocês, porque quando eu lia a Bíblia sobre o reino de Deus durante muito tempo, me parecia assim muito distante, praticamente inalcançável. Mas daí um dia, lendo as escrituras, eu percebi algo que mudou a minha forma de entender. O reino de Deus não é algo distante. Ele começa dentro de nós. E naquele dia eu pensei comigo mesma. Então, ele está perto, ao alcance da minha mão. É como um esticar o braço e trazer para o coração e viver de acordo com essa realidade. E eu penso que isso é o que o autor está nos lembrando aqui. Ser como pinheiro não é apenas existir, é viver de forma que a nossa vida ela produza frutos. Frutos que revelem o reino de Deus onde estivermos. Frutificar na estação certa. Os frutos não são apenas resultados visíveis,
mas transformações internas. Caráter, santidade, compaixão, fidelidade, domínio próprio. Uma árvore não frutifica para si mesma, mas para alimentar e abençoar outros da mesma forma. A nossa vida frutífera existe para impactar o mundo ao redor. Se fomos escolhidos, então fomos capacitados. E essa capacitação, ela acontece no processo. O autor diz que esse processo é na poda, na espera, nas raízes escondidas, na seiva que flui de Cristo para nós. Crescer em profundidade, portanto, é reconhecer diariamente que fomos chamados a permanecer nele e ouvir a sua voz, a obedecer a sua vontade. E nessa permanência, a frutificação será inevitável, não como uma obra da carne, mas como evidência de que fomos, de fato, plantados por Deus. No Salmo, a promessa é clara. Quem escolhe não andar no caminho dos ímpios, mas se deleita na lei do Senhor, é como a árvore plantada junto às árvores. Essa árvore não apenas vive, mas dá fruto no tempo certo, de acordo com a estação, e tudo quanto fizer prosperará. Agora eu te convido a olhar para a sua vida e se perguntar: olha só o que é que o autor traz para nós. Estou firmemente plantado? Estou deixando a palavra e o Espírito me nutrirem? Eu tenho raízes profundas para resistir às tempestades? Estou produzindo frutos que refletem o amor e a justiça de Deus? Ou eu tenho sido como palha, facilmente levada pelos ventos da incerteza, da dúvida e da cultura? Gente, o autor aqui foi incrível. Assim como o pinheiro nos inspira com sua firmeza, a Bíblia nos oferece comparações ainda mais profundas para entendermos o chamado de uma vida enraizada e constante. E aqui eu vejo que o autor toca num ponto muito profundo e muito importante. O fruto não é a aparência. O fruto nasce da transformação interior. Primeiro Deus trabalha dentro de nós. Depois aquilo começa a aparecer na forma como nós vivemos. E o Salmo 1 deixa isso muito claro. Existe uma escolha, existe um caminho. E quem decide permanecer firme, plantado em Deus, não vive como palha levada pelo vento. E eu acho isso muito forte. E quando o texto nos faz parar e perguntar: eu estou realmente plantado? Eu tenho vivido como palha levado pelas circunstâncias? Pois é. Vamos continuar. Profundidade antes de altura. Num tempo em que tantos buscam visibilidade rápida e crescimento imediato, Deus nos convida a um caminho mais profundo, menos barulhento, mas muito mais duradouro. O pinheiro, o cedro, a palmeira, todos têm algo em comum. Crescem devagar, mas crescem com propósito. A verdadeira grandeza não começa quando somos vistos, mas quando escolhemos ser firmados onde ninguém vê. E é nesse lugar escondido nas raízes que o reino começa a florescer. Uma vida que abriga e testemunha. Ser árvore não é um destino fácil, mas é um
chamado glorioso. É ser luz no meio das trevas, é oferecer sombra e abrigo, é ser fonte de alimento e beleza. E isso só é possível porque o Senhor conhece o nosso caminho e nos sustenta. Como o pinheiro que resiste ao frio e permanece altivo, você também pode ser assim. Enraizado em Deus, você resistirá às adversidades e dará frutos que durarão para sempre. Hoje receba esse convite com o coração aberto. O autor diz assim para nós: seja como o pinheiro, firme, frutífero, plantado junto às águas vivas. E que a sua vida seja um testemunho vivo da graça e do poder do reino de Deus aqui na terra. Uma luz que alcança longe, além das paredes, para um mundo que precisa desesperadamente de esperança. E chegamos então ao final do capítulo. Agora o autor nos traz aqui o epílogo. É onde fecha essa jornada de forma muito bonita, reforçando tudo o que nós vimos até aqui. Uma vida plantada em Deus se torna firme, frutífera e cheia de propósito. Mas eu não tenho tempo para ler todo ele para vocês. E o autor nos traz uma última oração. Senhor, planta-me onde tu és a fonte. Faz-me árvore, não palha. Ensina-me a viver com raízes profundas, com frutos verdadeiros, com fé que permanece. Que o meu prazer esteja na tua palavra, a minha força no teu espírito e o meu destino nos teus braços. Amém. Amém. Ao longo dessa leitura, nós fomos conduzidas a pensar sobre raízes, firmeza e uma vida que produz fruto. E isso me faz lembrar de algo que sempre me chamou muito a atenção. A forma como Deus também fala conosco em momentos inesperados. Você já passou por isso? Pois é. No próximo livro que eu pretendo trazer aqui para este canal, ele chama-se A Bandeja, da autora Alicia Barros. E há algo que me despertou muita curiosidade no livro dela. Os sonhos da personagem Angelina. Quem me acompanha sabe que eu tenho sonhos com muita frequência. Eu sonho bastante. Mas nem todo sonho ele é espiritual. Claro, óbvio. Mas às vezes é apenas o nosso próprio coração e a nossa mente se reorganizando. Mas também existem momentos em que Deus usa até um sonho para nos chamar a atenção para alguma direção. E é por isso que na próxima leitura eu quero olhar com vocês justamente para esses sonhos da Angelina e o que nós podemos aprender a partir deles. E se você gostou dessa reflexão, assista também o capítulo anterior. Ele complementa muito essa mensagem. E eu te espero no próximo livro do Leio e Comento, seguindo entre páginas e presença.